Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também pela UTV, a TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje, tudo no ar, tudo ligadinho para você aí. Até 1h da tarde, a gente quer você curtindo, comentando, compartilhando o programa Gente que Fala. Participe também fazendo perguntas, interagindo aqui com a gente. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. 12:01, pessoal. Eu sou o Mauro Friesman. Vamos conhecer as nossas convidadas de hoje para análise, para o debate dos temas por aqui propostos no programa Gente que Fala. Doutora Mônica Rosenberg, cofundadora do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutora Mônica, advogada, tudo bem? Boa tarde. Doutora Mônica, fechado o seu microfone. Tudo bem? Agora me ouvem? Sim, Boa tudo tarde, bem, doutora? Mauro. É um prazer estar aqui com essas mulheres maravilhosas neste dia tão importante para falar de assuntos que certamente serão muito relevantes. Muito obrigado pela presença, doutora Mônica Rosenberg. Com a gente também a Denise Queiroz, ela é empresária, especialista em infoprodutos. Denise, boa tarde, você está bem aí? Boa tarde, tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês essa tarde. Obrigada. Obrigado pela presença. Nívia Justa, também aqui na nossa bancada, jornalista, influenciadora digital. Boa tarde, Nívia, como é que você está? Boa tarde, Mauro, estou ótima, sempre um prazer estar aqui com vocês, ainda mais essa bancada tão feminina. Obrigado pela presença, por colaborar sempre com a gente. Nelly Trindade, atriz, palestrante, mentora, escritora. A Nelly é a criadora do Método Corpo. Tudo bem, Nelly? Boa tarde. Boa tarde, tudo ótimo. Uma honra estar aqui com vocês e vamos lá. Então, eu vou chamá-las de meninas daqui para frente. Vamos lá, meninas, começando com o nosso primeiro tema nessa edição do programa Gente que Fala de terça-feira. A semana começou com as vitrines do mundo todo tomadas por objetos cor-de-rosa. E a culpada, claro, quem? Não, é a Barbie, né? Agora nos cinemas, mas bastante repaginada e trazendo reflexões sobre seus próprios padrões de consumo e beleza que torturaram muita gente por muitas décadas. Ao mesmo tempo, a Copa do Mundo de Futebol Feminino é o futebol disputado por garotas outrora rotuladas por praticar um esporte masculino, está aí roubando a cena, sendo atentamente acompanhada por todos. Aí a pergunta, o mundo mudou ou é só marketing? Numa passagem do filme Barbie, o seu namorado, Ken, questiona um executivo da Mattel se os homens ainda estavam no comando. E aí a resposta, estamos, mas agora tem que ser mais na encolha. Nívia, eu começo com você, essa nossa conversa. A pergunta que está aqui na nossa nota, o mundo mudou ou é só marketing? Eu acho que o mundo está em processo de transformação, Mauro, mais lentamente do que a gente gostaria que ele estivesse, mas tem muito marketing, sem dúvida, mas tem muita iniciativa legítima. Então, quando eu vejo a Barbie, Nívia Justa, 54 anos, sempre fui anti-Barbie, tá? Mesmo quando eu não tinha consciência da feminista que eu sou. Para vocês terem uma ideia, as minhas filhas, a minha filha mais velha fez 20 anos no sábado e a caçula faz 18 em setembro, eu nunca, em tempo algum, dei uma Barbie para elas. E quando elas ganhavam Barbies no aniversário, eu escondia e ia na loja de brinquedo trocar por alguma outra coisa. Por quê? Porque, mesmo inconscientemente, eu sabia que os padrões de beleza que a Barbie incorporava eram inatingíveis. E eu não queria que as minhas filhas estivessem diante dessa ditadura, pelo menos não na mais tenra infância. Mas não consegui assistir o filme, fui para o cinema 3 vezes esse fim de semana, vi outros filmes, vi Oppenheimer, que é incrível, e vi um outro francês, chamou O Crime é Meu,
uma pegada bem feminista também, porque os cinemas estavam lotados. Mas uma coisa me chamou muita atenção. Eu vi homens e mulheres, pink da cabeça aos pés. Então, isso é um belíssimo de um indício, não só de que o mundo está em transformação, mas a gente vai falar de marketing também, mais para frente, que eu sei na nossa pauta, que a estratégia de marketing digital da Mattel para o lançamento do filme foi perfeita, brilhante. E falando da Copa Feminina, também estamos em processo de transformação. Porém, eu vi muitas reclamações de empresas, de pessoas nas empresas, que a mesma concessão que foi feita para a Copa dos Homens não foi feita para a Copa das Mulheres. Então, as pessoas não tiveram liberadas para poder assistir o jogo. Vi uma reclamação de uma amiga que está de férias, que chegou no hotel, tinha certeza que ia ter uma televisão para ver o jogo, não tinha televisão para ver o jogo, e o comentário da atendente foi o pior possível. Ela disse, mas por que não tem uma televisão? Não, porque ia atrapalhar o café da manhã das pessoas. Ela disse, mas na Copa dos Homens teve? Teve. E por que não tem nessa? Porque a dos homens é mais importante. Então, a gente está no meio desse processo de transição, de transformação, e temos muito trabalho pela frente. Denise Queiroz, eu não assisti ainda a Barbie, vou assistir para formar opinião, evidentemente, a respeito. O que a gente já observa é gente falando muito mal, é gente falando muito bem, é gente indiferente, mas o que eu notei, assim, agora já existe uma perseguição com o rosa, concorda? Eu não gosto de rosa, você só ouve falar nisso agora. Ficou um pouco maçante, né? Eles fizeram uma jogada de marketing muito, muito, muito forte. Vieram fazendo desde o início, né? Desde que falaram que ia ter esse filme. E eu gosto de rosa, não consegui assistir o filme, porque estava impossível. Os cinemas estão todos cheios. Você tem que chegar antes, e eu acabei não vendo, estou esperando passar todo esse fundo do filme para poder assistir, mas pelo que eu tenho visto, tem dividido bastante opiniões, né? Então, mas para conseguir dar uma vista minha, eu precisaria vê-lo, né? Mas vamos ver, eu acho que não sei se vai ser um filme que eu goste, não. Eu não sou muito fã desses filmes muito assim, muito... Sim. Eu acho que vem de uma realidade que não é... Vem de uma coisa que não é real muito, né? E é isso que tem falado muito por aí. Veremos. Um pouco feminista Você demais, teve né? muitas Barbies ou também a sua mãe escondia? Não, eu tive, mas o meu irmão queimava as minhas Barbies, porque A Barbie da Inquisição. ele queimava as minhas Barbies. Então eu tenho aí esse relacionamento aí de amor e ódio com as Barbies, porque minha mãe comprava e ele as queimava para me irritar. Ô, Mauro, eu só quero deixar bem claro que eu amo rosa, tá? Sou louca por Eu pink, também tenho um adoro rosa, eu guarda-roupa gosto inteiro bastante. pink, se deixar. Não, Mas eu tive uma dissonância cognitiva quando eu fui assistir Oppenheimer, que tinha a caixa da Barbie para a gente tirar foto, e eu morri de vontade de tirar a foto. Eu falei, mas vai ser tão contraditório eu dentro da caixa da Barbie que eu não posso tirar foto. Mas só para completar a informação aqui da Denise, o seu irmão queimava as suas Barbies porque ele queria te irritar ou porque ele não gostava das Barbies? Essa informação é muito importante, porque a gente precisa entender se ele não gostava, o porquê disso. Eu acho que era mais para me irritar mesmo. Eu acho não, eu tinha certeza. Era para me irritar. Aquela disputa de amor de pai e mãe. Minha mãe me dava algumas Barbies e aí eu acho que não dava nada para ele, e aí ele acabava queimando. Ele queimava um pezinho, quebrava um bracinho, queimava o cabelo, cortava. Era assim a nossa relação. Hoje em dia tá bem melhor, mas naquela época era um pouco assim. Agora, deixa eu ver a Nelly, porque a Nelly está de rosa, ela está de pink, e eu toquei nessa questão aí das pessoas criticarem o rosa agora, porque parece que hoje em dia tudo que aparece é motivo para gerar uma polarização, gerar aquela confusão para poder movimentar o outro lado contrário, né? Enfim, ou a favor. Então, pelo que vejo, a Nelly gosta de rosa, acho que todas aqui provavelmente devem gostar, mas uma coisa é a rosa e outra coisa é a Barbie, né, Nelly?
É, na verdade, eu estou de vermelho, né? Esse aqui não é, Você está de vermelho? é Para mim vermelho. parece um pink, sim. Parece pink, mas eu adoro rosa, é uma das minhas cores favoritas. Não assisti o filme ainda, né, para também ter aí uma opinião formada, mas pelo que eu já ouvi falar muito, que, né, colocaram a Barbie aí no lugar de muito mandona, né, de pegar o lugar dos homens e o homem ficar ali naquele lugar mais de sendo mandado mesmo por ela. Então, eu não assisti ainda, não posso te falar sobre né, como mas eu não sou feminista, apesar de falar sobre, né, sobre o meu tema ser relações abusivas aí, e porque eu acho que a gente tem que viver bem entre homens e mulheres, né, cada um vivenciando aí o seu papel com muito respeito. Então, nesse momento eu não posso falar sobre o filme por não ter assistido ainda, mas estou louca para assistir, para poder formar aí a minha opinião. Doutora Mônica Rosenberg, essa parte final aqui da nossa nota, né, quando eu destaquei que o Ken perguntou para o executivo da Mattel se os homens ainda estavam no comando, e aí a resposta, estamos, mas agora tem que ser na encolha. Tem uma guerra dos sexos aí? Então, vamos lá. Eu assisti o filme, gente. Eu adoro rosa. Eu comprei os ingressos há meses. Foi minha filha. Assim que abriu, a gente comprou o ingresso. Eu, quando era criança, não gostava da Barbie porque ela era loira. Só que eu detestava aquelas bonequinhas de bebê. Então, quando eu ganhei a Barbie, que eu podia brincar dela ir para os lugares, dela fazer coisa, eu achava aquilo sensacional. Não, demorei muito para ter dinheiro para poder ter uma Barbie. Minha mãe queria me dar a Suzy, que eu achava horrível. Eu queria a Barbie. Gostei de ter a Barbie. E aí, quando eu tive filha, minha filha tem 21 anos. Eu dei Barbie para ela e ela gostava de uma boneca que chamava Monster High, que era toda errada, toda zoada. Ela gostava da Bratz, ela nunca foi da Barbie. Mas ela assistia os filmes da Barbie, ela gostava dessa parte lúdica. E aí, assim, a sua pergunta se o mundo está mudando ou se é marketing, não há dúvida que o mundo está mudando, gente, está mudando. Inclusive, retrocedendo em algumas coisas, né? Algumas questões a gente está vendo retrocessos. Então, assim, uma coisa vai para frente, outra para trás, mas a mudança está acontecendo. E o fato desse filme da Barbie ser tão dissonante em relação ao anterior e desse marketing ter vindo diferente. E assim, a gente tem que parar de achar que marketing é ruim, marketing faz parte, foi muito bem feito, causou debate, causou discussão, legal, vamos né, construir o que é essa nova Barbie. E, gente, o filme é divertido, o filme é engraçado, o filme não é um folhetim feminista, porque começa no mundo da Barbie feminista, sem dar nenhum spoiler aqui para vocês, mas é um mundo extremamente feminista, onde os Kens são todos iguais e sem graça, e aí ela vai para o mundo real, onde sim os homens dominam. E aí essa coisa que a Neiva falou da dissonância, ela falou assim, oi, como assim os homens dominam? E aí eu vou recomendar aqui um filme francês muito legal que chama Eu Não Sou um Homem Fácil, Je ne suis pas un homme facile, que é isso, ele acorda num mundo onde as mulheres dominam, também divertido, são jeitos leves de tratar temas que são às vezes bem pesados, né? O feminismo, que acho que foi a Denise que falou, eu não sou feminista. Gente, feminista é apenas dizer mulheres e homens têm que ter oportunidades iguais, né? Não é ser contra os homens. Eu sou feminista, mas eu adoro meu marido, eu mimo ele, eu cuido muito, gosto de um mundo onde homens e mulheres estão juntos. Acho que a conversa do feminismo passa pelos homens, assim como a conversa do combate ao racismo passa pelas pessoas não pretas. Hoje é o Dia da Mulher Preta, caribenha. São conversas que têm que ser inclusivas, não é na briga. Porém, esse filme da Barbie trazer essa conversa, e aí sem politizar, sem entrar no é um filme da direita, da esquerda, é um filme de transformação mental, de abrir a cabeça, dos homens tomarem um choque, das mulheres se divertirem, e acho legal ir com a cabeça bem aberta, assistam, divirtam-se, e vamos de rosa assim, que essas coisas é legal embarcar na onda. Legal que você falou, Mônica, sobre o conceito do feminismo. O que acontece, né? Muita gente entende que o feminismo é o contrário do machismo. E não é. O feminismo é a defesa dos direitos iguais para todos. É diferente do machismo, que é aquilo que o feminismo é contra, ou seja, vamos agir contra todas as atitudes dos homens que sejam contra os direitos e que seja desrespeitoso em relação à mulher. É isso, e as pessoas entendem, muita gente entende o feminismo como o contrário de machismo, e aí fala, bom, então é a mulher brigando com o homem, não é?
Não é, Exato. O feminismo não é exatamente. contra o macho, ele é contra o machismo. O feminismo defende a igualdade de direito entre todas as Sim. pessoas, é só isso, né? Então, sejamos, como diz a Chimamanda, sejamos todas e todos feministas. Porque tem pessoas Agora, pode concluir, Denise. porque o feminismo, ele é para igualar os nossos direitos, né? E tem pessoas que lutam com isso de uma forma errada e acaba sujando o que seria um feminismo correto, vamos dizer assim, né? Sim. O que é a realidade, né? A realidade do feminismo, né? Que é simplesmente Agora, defender os nossos direitos. Agora, voltando ao filme da Barbie, como eu falei aqui, eu vou até por conta, né, de formar opinião, vou assistir ao filme, vou de boto cor-de-rosa, né, para poder entrar no clima, brincadeiras à parte, né? Mas olha, homens vestem rosa, eu invariavelmente eu apareço de rosa aqui, né, Zenilda, né, Pedro? Vira e mexe, eu apresento aqui de rosa, é rosa claro, é rosa escuro, homens vestem rosa e mulheres vestem azul, certo? Bom, Exatamente. passando aqui Inclusive, para o o homem de próximo rosa tema, fica lindo, né? eu Homem gosto de rosa bastante. fica lindo. Eu gosto. 12h15, vamos seguir aqui para o próximo tema, que dá sequência aqui nessa abertura da semana, com a presença da mulher. E não é que no primeiro dia, justamente dessa mesma semana, surge a manchete: Elcio de Queiroz faz delação premiada sobre o caso Marielle. Pois é, a delação do ex-policial militar trouxe novos detalhes e indicou um novo suspeito, mas ainda não apontou nenhum mandante do crime. E na coluna de hoje do UOL, a atriz Maria Ribeiro escreveu o seguinte: saber quem é o mandante de um crime que tirou a vida de uma mulher e de uma mulher eleita é honrar as meninas que agora brincam de, quando adultas, lutar por um Brasil mais justo e não morrer por causa disso. A Maria Ribeiro, atriz, ela inclusive na coluna dela, ela diz assim, que antes de entregar o texto, ela abriu o Instagram e aí ela viu a manchete: Elcio Queiroz faz delação premiada sobre o caso Marielle Franco. E aí ela disse que parou tudo, ligou a TV e disse o seguinte: nada pode ser mais importante do que essa notícia, no dia de ontem. E é isso, não é, Nívia? Nada pode ser mais importante do que essa notícia daqui para frente. Sem dúvida. Ontem eu estava assistindo o jornal antes da entrevista lá do Silvio Meira, no Roda Viva, e foi me dando muita aflição quando eu comecei a ouvir o relato, né, da delação, toda a articulação. Eu falei, meu Deus do céu, quando é que isso vai terminar? Quando é que vão descobrir? Cadê o mandante dessa história que a gente não chega nele? Né? Então, e hoje eu fiquei muito feliz que eu vi um tweet do Flávio Dino mais cedo, no que agora não é mais Twitter, né? No X, não sei como é que a gente vai chamar, no X. X, X, é esquisito, o né? X, o X. Eu vi um X Parece do Flávio Dino. Aquele X parece o X da Caixa, né? É bem estranho. Da Caixa estranho. Econômica. E os memes todos que já apareceram, né? Dizendo que o Elon Musk vai ser processado pelo IBAMA porque matou um passarinho. Então já começou a brincadeira aí. Mas eu fiquei muito feliz que eu vi o texto lá do Flávio Dino dizendo que ele está em choque com a quantidade de absurdos que ele já viu acontecer nas últimas 24 horas por conta da notícia de ontem. E ele disse, sabe o que mudou? Nada, só aumentou a nossa missão e o nosso compromisso de encerrar essa história e descobrir quem de fato estava por trás. E é isso, gente, 5 anos e 4 meses. Não tem cabimento um negócio desse, não tem cabimento. Como é que nós, mulheres, podemos querer fazer parte da política, da vida pública, se a gente é aterrorizada por uma situação como essa, que fica 5 anos e 4 meses insolúvel? Então, realmente, a notícia mais importante de ontem, na minha opinião, concordo com a Maria, foi essa. Doutora Mônica, a sua percepção sobre esse nosso tema? Então, eu acho assim, é chocante que a gente não tenha descoberto ainda quem mandou matar a Marielle. Mas também é chocante que a gente não descobriu quem mandou matar o Celso Daniel. E é chocante
que a gente conseguiu politizar, assim como a gente politizou o filme da Barbie, a gente politizou uma discussão que não pode existir. Não pode ter ninguém no Brasil que não quer saber quem mandou matar a Marielle. Não pode ter ninguém no Brasil, a não ser os mandantes. Não pode ter ninguém no Brasil que não quer saber quem mandou matar o Celso Daniel. Mas, de novo, a gente tem que pôr no contexto, porque a Marielle não foi morta por feminicídio. O feminicídio é gravíssimo, mas a Marielle foi morta porque ela estava cutucando as questões da grilagem nas favelas, do tráfico de drogas. Foi isso que matou a Marielle. E ela teria sido morta mesmo que ela se chamasse Marielo. Não é um crime ligado à condição feminina dela, não é um crime ligado ao fato de ela ser uma mulher LGBT. E é por isso que essa politização acaba enfraquecendo uma briga que é de todos nós, que é a inviolabilidade da pessoa que está ali defendendo questões fundamentais para o povo todo do Brasil. São mais de 60 crimes, assassinatos de políticos não devidamente investigados. E todo mundo no Brasil, esquerda, direita, em cima e embaixo, todo mundo tem que achar isso um absurdo. Não dá para dizer, mas, poxa vida, está resolvido. Não, não está resolvido. Tem muito mandante que não foi descoberto e ninguém pode achar normal que isso esteja acontecendo, seja com a Marielle, seja com o Celso Daniel, seja qual for o espectro ideológico do político que está ali. E eu sei, porque eu fui candidata, né, gente? Meus filhos não queriam que eu fosse. Eles diziam, mãe, você vai tomar um tiro na boca, porque foi logo depois do assassinato da Marielle. A gente não pode deixar de entrar na política porque tem medo, porque senão é só bandido que entra. E isso é muito grave para todos os brasileiros. Agora, doutora Mônica, você tem razão. Se fosse o vereador Mariello, teria sido morto da mesma forma, porque cutucou o crime organizado. Mas acho que a gente tem que politizar essa situação mesmo. Afinal de contas, era uma mulher negra, LGBT, cutucando o crime organizado. As mulheres sofrem aí a violência política, a gente já vai entrar nesse tema daqui a pouco para tratar a respeito. Enfim, é importante, nessa situação, a gente tem que politizar, não? Eu achei muito bom que isso foi fator de alavancagem. Então, isso trouxe muito mais engajamento, porque as mulheres falaram, pera, agora não, vocês estão passando do limite. Porém, é importante manter claro de que esse crime foi consequência da atuação política dela. E, por causa disso, todo mundo tem que achar importante que seja punido, porque senão começa assim, então os brancos racistas não vão querer punir porque ela era uma mulher negra. Não, todo mundo tem que querer punir. Nesse sentido que eu digo que a politização é ruim, porque não é um lado que quer que seja punido e o outro não acha isso relevante. Não pode ter lado nessa discussão, porque a busca de um assassino e a busca da punição a quem se acha no direito de assassinar um político que está lá defendendo pautas importantíssimas, inclusive a pauta da homofobia, inclusive a pauta antirracista, todo mundo tem que achar importante essa punição. É nesse sentido que, quando você politiza, você começa a ter gente passando pano e dizendo, não, mas tudo bem, deixa passar, vamos em frente. Que foi a mesma coisa do Celso Daniel, que era um homem branco, de esquerda, sabe, e que talvez tenha sido morto pela esquerda. É nesse sentido que eu falo, a politização não é saudável, porque em vez da gente estar discutindo o que é importante, que era uma mulher, estava combatendo o tráfico, estava defendendo a favela, e essa mulher foi morta no exercício do seu mandato, a gente entra numa discussão sobre o fato de ela ser lésbica, sobre o fato dela ser uma mulher preta. E isso são apenas agravantes. O básico era uma pessoa política tentando defender a população que ela representava, e foi morta nessa condição. Nelly, sua percepção sobre esse nosso tema? Olha, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que ainda não sabem quem foi o mandante desse crime? Ótima eu pergunta. Acho que já sabem, né? Mas isso eu acho que não vai vir à tona. Porque, né, ela estava lutando ali com gente pesada, então eu particularmente acho que vai ser bem difícil isso vir à tona. Denise. Com certeza, né? Ela entrou em um meio bem complicado e lidando com gente muito que não tem nada a perder, vamos dizer assim, né? Tem mais a ganhar. E ela atrapalhava bastante. Eu concordo que com certeza eles já sabem quem é, mas não faz sentido agora, depois de 5 anos.
Acho meio difícil que agora venham a saber. Ou vão encontrar alguém para colocar como laranja, vamos dizer assim, mas eu acho que a realidade mesmo, a pessoa, a real, não vai, vai vir afora. Não acredito. Mas Nívia, eu acredito que... pode concluir, Denise. não, mas é uma pena, porque era uma mulher que estava ali lutando pelos seus direitos, pelos direitos de vários, que não tem muito fala, não tem muita voz, mas infelizmente o Brasil é um pouco complicado nesse sentido. Nívia, eu acredito que nós saberemos quem mandou matar Marielle. Eu também acredito. Eu acho que a gente não pode jamais deixar de acreditar. Senão a gente desiste desse país. Então, acho que sim, a gente vai chegar em quem mandou matar Marielle, e sim, a gente precisa ter mais mulheres, mais pessoas negras, mais diversidade na política, e sim, a política tem que deixar de ser essa arena em que a gente entra com medo de confrontar a bandidagem. Tá? A política é muito maior do que isso e a gente tem que ter esse tipo de conversa aqui. Né? Eu sou super fã da Mônica aqui, da coragem que ela teve de se candidatar, né? E a gente vai já falar sobre isso aqui na próxima pauta também. Então, a gente precisa continuar acreditando que é possível construir um Brasil diferente para as nossas filhas, para os nossos filhos. Mônica, eu quero... Eu gostaria de complementar uma coisa importantíssima, porque a Nívia falou, a gente vai saber, sim, eu acredito, e eu até acredito que vamos saber, mas o passo além essas pessoas precisam ser punidas. Punidas. Punição, não basta saber quem é, porque o Celso Daniel todo mundo já sabe quem é, precisa haver punição, porque o problema do Brasil é impunidade. Mônica, eu quero fazer uma Exatamente. correção aqui dessa conversa, pelo seguinte, eu sempre me policio, né? Mas dessa vez acabou escapando. Toda vez que a gente fala de Marielle, a gente não lembra do Anderson, né? E a gente não lembra da assessora que estava acompanhando e que escapou, né? Enfim, a gente tem que prestar atenção e fazer essa correção, porque, afinal de contas, foi um crime duplo aí, uma tentativa também em relação à própria assessora dela, me fugiu o nome agora, mas, enfim, a gente sempre tem que estar se policiando para não esquecer que mais uma vida se foi, que foi a vida do Anderson, o motorista da Marielle, né? Pois é, e é por isso que eu digo que não foi um feminicídio, é um crime muito diferente do crime do marido que chega bêbado em casa na favela e mata a mulher dele porque ele acha que ela estava olhando para o vizinho, ou de tantas outras situações onde o homem simplesmente se dá o direito de matar a mulher porque ele entende a mulher como propriedade dele. Esse é um crime muito, muito, muito grave, não que o outro seja menos, tá, gente, né? Vamos lembrar que o fato de você dizer que uma coisa é grave não significa que a outra não é, porque por causa da polarização a gente está assim, se você falou que isso aqui é bom, quer dizer que isso aqui é ruim. Não é isso. Mas o feminicídio em si é um crime muito violento e muito grave, e aí sim, apenas pelo fato de ela ser mulher. O caso da Marielle não foi feminicídio. Apesar de ter sido uma morte de uma mulher, ela morreu representando muito mais do que isso. É muito forte, ela e o Anderson e tantos outros políticos e assessores que perderam a sua vida lutando por justiça, lutando por quem precisa. Eu só queria complementar uma coisa, Mauro, da questão da impunidade que a Mônica trouxe, que eu me lembrei, no meio da nossa conversa aqui, um grande amigo meu, que o primo dele era político lá no Rio de Janeiro, e também estava combatendo questões de crime organizado, e ele foi fuzilado, metralhado na estrada, e a mãe dele, que estava com ele, que era a tia desse meu amigo, também foi metralhada. E ninguém nunca esclareceu o crime. Todo mundo sabe quem mandou matar, mas nunca ninguém foi punido. 12h28, programa Gente que Fala por aqui, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Estamos também transmitindo pela AltV, a TV da internet, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Olha, a hostilização da mulher na política não é um fenômeno recente. Não faltam relatos de silenciamento, assédios, ataques à honra, ameaças e por aí vai. Mas a crescente perseguição às eleitas ganhou agora um novo e cruel contorno, enquanto a prática de lawfare
de gênero, que é o uso indevido de recursos jurídicos para perseguição política. É um método, esse método é a abertura de procedimentos, ou melhor, o método é a abertura de procedimentos éticos, mesmo sem causas justificáveis, para constranger e impedir a atividade parlamentar de mulheres. E, atualmente, essa conduta é presenciada com a celeríssima tramitação contra 6 deputadas federais lá na Câmara. É isso, né, Mônica? Isso, 6 deputadas, todas de partidos de esquerda. Posso falar ou você vai acabar aí? Sobre a prática de lawfare, a gente não tem muita proximidade com esse termo, né, que é o uso indevido de recursos jurídicos para perseguição política. Desde quando isso tem sido comum? Então, lawfare, na verdade, é isso, é usar a lei, é dentro da lei você atacar e tentar destruir pessoas. Mas eu quero dar um passo atrás, eu sempre tenho uma visão um pouco diferente das coisas, tá, gente? É assim, esse processo que está sendo feito contra essas mulheres é um absurdo, não há dúvida, porém, ele tem um lado positivo, porque a prática de calar e de constranger mulheres na política, ela é muito comum, e ela acontece todos os dias em câmaras municipais do Brasil inteiro. Gente, eles cortam o microfone, eles falam em cima, gritam, xingam, mandam para casa lavar louça, mulheres eleitas que estão ali exercendo seu mandato. Isto é comum e é de uma violência atroz, porque ele ataca, às vezes de forma violenta, a mulher na sua personalidade. Então, esta prática, que é comum, ninguém vê. Só vê quem está ali dentro, e essas mulheres são sim caladas, e os eleitores dessas mulheres são calados. Na hora em que, no Congresso Nacional, diante das câmeras, isso começa a acontecer, fica explícito, e aí você joga luz num problema que até hoje a sociedade não estava vendo. É muito difícil você resolver um problema que a sociedade não enxerga. É o caso, por exemplo, da violência contra menores. No Brasil, ninguém fala que 80% das vítimas de estupro, a gente vai falar disso mais à frente, são menores de idade, são crianças. Quando a sociedade não vê, ela não busca solução. O fato desse processo estar escancarando na frente de todo mundo o quanto os políticos homens, com exceções, tá? Tudo que eu falo sempre tem exceções, mas o político homem em geral tem medo da força da mulher que chega na política, porque, gente, é muito difícil para uma mulher ser eleita. Você tem que ter aquilo muito roxo, tem que lutar muito, a gente começa muito de trás, a gente tem muitos mais obstáculos, não consegue financiamento, as pessoas não acreditam, o brasileiro só apoia quem vai ser eleito. Tem uma coisa do brasileiro dizer, eu votei naquele que ganhou. Parece que você quer votar em quem vai ganhar, você não vota em quem te representa, você vota em quem vai ganhar. E como tem o círculo vicioso de achar que só o homem ganha, as pessoas votam em homem, é muito difícil uma mulher candidata conseguir ser eleita. Então as que chegam lá, realmente estão lá muito fortes. E aí, o fato de estar escancarando que essas mulheres são, sim, vítimas constantemente de violência política, tem um lado positivo, que é a sociedade começar a enxergar e nós estarmos aqui discutindo isso nesse programa com 4 mulheres e começar a dizer, não podemos mais aceitar essa realidade. Isso tem um lado bom, eu sei que é duro, eu sei que tem, assim, nós sabemos de políticas, deputadas de direita que são rainhas da fake news, e eu vou dar nomes aqui porque eu não tenho medo, a Bia Kicis, ela é um desserviço à política. Porém, a hora que a gente começa a colocar deputadas mulheres umas contra as outras, eu não fui eleita, mas trabalhei no Congresso Nacional na equipe do Novo, e a bancada feminina era muito unida. Existe uma força na bancada feminina que vai além das diferenças ideológicas. O fato de serem todas mulheres e estarem todas sujeitas a essa violência do sistema cria uma força ali. E a hora que a gente começa a quebrar isso é ruim. Era muito importante que as mulheres estivessem todas unidas. Não é à toa que eles escolheram 6 mulheres de partido de esquerda para tentar atacar, usando sim o lawfare. É exatamente isso, é usar a lei para dizer, olha, você está fora. E foi o que foi feito, por exemplo, com o Deltan, tem casos de todos os lados. As mulheres políticas de esquerda sofrem mais esta perseguição do que as mulheres políticas de direita? Os políticos homens de direita são mais violentos no uso desse artifício. Então, aparentemente sim, porque os homens de esquerda, eles não usam essa ferramenta. Eles praticam, não vou dizer o ataque, mas a controvérsia
o contraditório de outra forma. Então, as mulheres de direita não são atacadas com warfare, não são atacadas com tanta violência. Parece que os homens da extrema-direita, eles desprezam mais o ser feminino. A gente tem desde 2021, Mônica, a lei de combate à violência política contra a mulher. O que mudou com essa lei de lá para cá? É o velho problema do Brasil. As leis não resolvem os problemas. Sim. Não é com a caneta que você resolve. A gente acabou de aprovar agora uma lei que obriga as empresas a pagarem salários iguais para homens e mulheres no mesmo cargo. E a gente dizia, não é na lei, a CLT já prevê isso. Infelizmente, nós precisamos entender que não basta escrever uma lei e achar que vai se resolver. Eu estudo profundamente a corrupção e você precisa colocar sistemas de incentivos adequados. Hoje, esses incentivos não existem. A violência política continua acontecendo e como não há punição, os homens não têm medo de continuar praticando, tanto que a gente está vendo um escalonamento e nós vamos falar disso. Então, eu, infelizmente, não acredito que basta fazer uma lei e achar que vai resolver. O que mudou, de novo, é que isso está sendo discutido, que isso está sendo falado. Mauro, eu só um depoimento aqui. No ano passado, eu fiz parte da turma do Renova BR, de formação política. E o mesmo pavor que a filha da Mônica tinha, as minhas filhas tinham comigo, mamãe, você não vai ser candidata a nada, né? Porque você já sofre uma violência enorme só por você ter criado movimentos sociais de questionar onde estão as mulheres. Então, pelo amor de Deus, a gente não quer que você morra. E eu fiquei extremamente chocada. Ao longo do curso, a gente tem um grupo de WhatsApp, Mulheres do Renova BR, de todas as ideologias, com o nível de violência que essas mulheres sofreram durante a campanha. Então, só para reforçar, do que mudou da lei para cá, nada. A gente continua sofrendo todo tipo de violência política. A diferença, como disse a Mônica, é que agora a gente fala sobre isso, e esse caso escancarou isso. Eu fui monitora do Renova BR, de 1.900 alunos da turma de 2019, que legal, Neiva, que você também fez parte, e era isso, o nosso grande desafio era manter essas mulheres, o Renova tinha quase 40% de mulheres inscritas no curso, o desafio era manter essas mulheres motivadas até o final da campanha para que elas realmente fossem candidatas, porque muitas desistem no momento de se tornar candidatas, muitas não conseguem a legenda, muitas não conseguem financiamento, então esse passo, né, e eu digo, eu não fui eleita, eu tive 35 mil votos, mas eu sei que a minha campanha serviu para inspirar outras mulheres e para trazer outras mulheres para a política, mesmo sem ser candidatas, porque você fazer uma campanha, uma mulher em campanha, ela transforma a si mesma, ela transforma a sua família, transforma as pessoas à sua volta, e isso já é muito importante. Então, a participação feminina na política, mesmo se não se eleger, já é fundamental, porque vai criando vai mudando a cultura. E, para isso, é importante que a violência para aquelas que estão lá na ponta eleitas seja combatida. Neiva, para finalizar esse tópico, a gente vai para o intervalo em seguida. A perseguição política contra mulheres, de alguma maneira, ela afasta a presença da mulher em outros campos onde ela é escolhida, onde ela é eleita, não dentro da política partidária, mas para dirigir uma determinada entidade, enfim, isso também acaba refletindo desta forma? Sim, sim. Se você olhar, só brevemente, quando eu comecei o Onde Estão as Mulheres, em 2016, o movimento era para questionar a ausência de mulheres em posições de liderança em todos os setores da sociedade. E a gente vê refletido isso. Não precisa ir longe, vai na Fiesp. Só tem homem. Vai nos sindicatos, só tem homem. Se você olhar, para onde você olhar, você só vai ver homem, e majoritariamente homem branco. Então, a gente tem, sim, uma longa jornada, o mundo está mudando, mas a gente tem muito trabalho pela frente. Já que você citou a Fiesp, tem um trabalho desenvolvido pela Lilian Schiavo, né, no grupo de trabalho de mulheres, né, visando justamente a ampliação da presença feminina nos postos-chave dentro lá da Federação das Indústrias. Sim, né? sim. E aí eu queria contar que na OAB, hoje a presidente é uma mulher, e é a primeira vez em 92 anos de OAB São Paulo que temos uma presidente mulher, e só para constar, hoje, né, que é o Dia da Mulher Preta latino-americana e caribenha,
A diretoria da OAB é composta de 5 pessoas, 3 são mulheres, tem uma diretora que é uma mulher preta, e no dia de hoje, a nossa presidente, Patrícia Vanzolini, e o vice-presidente e a secretária-geral, os 3 saíram do seu posto para que a Dione Almeida, que é a nossa diretora negra, passasse a ser presidente. Então, hoje, no dia de hoje, a OAB tem, na sua presidência, uma mulher negra. É muito emocionante. Meio-dia e 39, programa Gente que Fala, dá uma paradinha aqui. Meninas, um gole de água aí para vocês, molhem a garganta, a gente volta em seguida para a sequência dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Boa tarde, agora estamos de volta com o programa Gente que Fala pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Nosso próximo tema, por aqui agora, para falar com a Denise Queiroz, que... Olha, ela saiu sozinha do país aos 18 anos de idade, foi em busca de seus sonhos, contando apenas com 300 euros no bolso, um dinheiro que ela ganhou do irmão, e ao longo de 15 anos construiu uma carreira fora do Brasil, passando por diversos países como Itália, Austrália, China, Estados Unidos, Inglaterra, Suíça e Espanha. Voltou para o Brasil e aí a Denise, agora empresária, se dedica a ajudar empreendedores a lançarem seus produtos e serviços no mercado digital, são os chamados infoprodutos, e defende que o marketing pode transformar a vida de qualquer pessoa e em qualquer situação. Vou incluir um outro verbo aí, Denise, além de transformar a vida das pessoas, pode salvar a vida das pessoas também, né? Pode, com certeza. Com certeza pode sim. Eu comecei no marketing e eu me descobri no marketing. Trabalhei com produção de eventos, trabalhei também como modelo, mas o marketing realmente ele traz uma transformação, vamos dizer assim, rápida até mesmo. Você consegue, dentro do marketing você tem várias opções, então você pode se encaixar em qualquer área ali, e a que mais se identifique com você. E você consegue expandir muito rapidamente, né, o seu conhecimento. Ele está sempre em constante evolução. Então, é uma área que você consegue fazer bastante coisa. Você não precisa estar focado somente numa área, você consegue ser bem dinâmico. E isso é algo que eu gosto bastante dentro do marketing. E o que é fazer marketing e como fazer? Então, no marketing, o que a gente está focado na agência hoje em dia é lançamento de infoprodutos. Então, podem ser cursos, mentorias, consultorias. E também existe o marketing para negócios locais. Pode ser advogados, empresas, clínicas. E o marketing praticamente é isso, te colocar no mercado digital, né? No marketing digital te coloca ali na frente no mercado digital, através de algumas ferramentas, né? Então você consegue ser mais visto, né? E ser mais cogitado ali dentro do que é o digital hoje em dia, que é o mais importante, né? Hoje em dia a gente vive no telefone, né? Não são tantas as pessoas que hoje em dia vê mais a propaganda dentro do que é a televisão, como era antes. Então eu digo que o marketing é bem importante, no digital pelo menos. Qual que é a diferença? Acho que hoje pode ser que tenha uma diferença maior, né, entre o marketing e a propaganda, né? Porque as pessoas falam, não, mas para falar do meu negócio eu tenho que fazer propaganda. Não, você vai Aham. fazer o marketing. Na verdade ficou meio que misturado isso aí, né? Porque no marketing você também faz a propaganda, né? Só que eu digo que é um modo novo de se fazer o marketing, principalmente hoje em dia que a gente usa o marketing mais dentro do âmbito do digital. Seria mais o digital, né? A gente usa mais o marketing, que seria a propaganda dentro do digital. Como é que Realmente. funciona a sua plataforma? Então, dentro da agência, a gente trabalha com lançamento de infoprodutores. Por exemplo, se você é um especialista na área de, vamos supor aqui, se você tem algum conhecimento que você queira transformar esse conhecimento em um produto digital, então você precisa
de uma agência de lançamentos. Ela vai criar todo esse caminho do seu produto até o consumidor final. Ou seja, trabalhando as suas redes sociais, como o Instagram, o LinkedIn, o TikTok. Então a gente trabalha toda essa parte de estratégia de conteúdo, para que as pessoas possam chegar no seu conteúdo ali na sua página, ou seja, no seu Instagram, e conseguir entender exatamente o que você fala, o que você vende, qual a dor que você resolve, né? Porque hoje em dia, dentro do marketing, eles criam um produto para resolver uma dor. Se você tem uma empresa, você precisa de alguém, de alguma pessoa para te ajudar na gestão. Então, existem gestores que prestam serviços de consultoria. Então, eles transformam esse produto em um produto digital, que você pode consumi-los através do computador, ou de um tablet, ou de um telefone. E praticamente o que a gente faz é criar todo esse ecossistema para que possa ser consumido no digital. Tanto para produtos quanto para serviços? Portanto, os dois. Hoje em dia, dentro da agência, a gente tem dois braços, que seria o lançamento de um especialista, do produto dele, de um produto específico, quanto também para negócios locais. Exemplo, você tem uma agência, ou você tem uma clínica médica, você quer conquistar mais clientes com melhor poder aquisitivo, trabalhar melhor o seu Instagram para atrair melhores clientes, para atrair mais pessoas, então também a gente faz hoje em dia. Perguntei sobre a diferença do marketing da propaganda nos dias atuais, porque assim, a propaganda antigamente ela tinha o objetivo de vender o produto, de posicionar a marca e convencer o consumidor a comprar aquele produto, aquela marca. E hoje o trabalho não é esse convencimento, não é a venda exatamente, é o consumidor entender que ele tem a necessidade daquele produto, né? Senão fica aquela coisa imposta. Então, eu preciso desse produto, me convenci disso, ele atende à minha necessidade. É assim que vocês trabalham? Isso, é porque assim, o que que eu penso? A propaganda continua sendo a mesma coisa. A propaganda e o marketing, o intuito, no final das contas, é sempre a venda. Só que a diferença de como nós fazemos isso hoje em dia de como se fazia com a propaganda. Hoje em dia, dentro do marketing, a gente usa muito o que é a copy, que também já era usada na época da propaganda, que é um modo de convencer e de mostrar que você tem uma dor sem falar que você tem essa dor diretamente. Então é como se a gente, dentro do que seriam a copy, né? Dentro do texto, a gente consegue te lembrar que você tem essa dor sem ser muito invasivo. E você acaba. Por isso que existem as estratégias de conteúdo, para a gente ir conseguindo te mostrar que você tem aquele problema. Às vezes você nem sabe que tem um problema e o marketing ele vem conseguindo trazer essa consciência, né? Vamos pegar um exemplo prático aqui, Denise. A Mônica, por exemplo, que é advogada e o advogado não pode fazer propaganda do seu escritório, né? Então, como é que ela pode trabalhar o marketing dela em busca de clientes na área do direito que ela tem para advogar? Por que não? Os advogados podem sim fazer propaganda. Não podem, né, Não, Mônica? é proibido pelo Estatuto da Advocacia, a gente não pode fazer Propaganda. propaganda, que não significa que a gente não possa fazer marketing. Vou te A ouvir atentamente. propaganda que você está falando. Tá, tudo bem. Então, a gente tem uma agência, a gente tem uns clientes de advogados e eles fazem o marketing deles. Eles falam sobre a advocacia, sobre os problemas que eles resolvem. E um escritório de advogados, eles podem estar bem posicionado no Google, bem posicionado ali com tráfego. Então a gente consegue nessas ferramentas encontrar os clientes ideais para eles. Então a gente consegue segmentar. Por exemplo, vamos supor que seja direito de família. Então a gente consegue segmentar talvez pelos melhores bairros ou áreas onde vão pessoas com mais poder aquisitivo ou que vão pessoas mais casadas, tudo isso através do tráfego. Então sem que ele tenha nenhum tipo de exposição negativa na imagem dele, né? Assim mesmo quanto os médicos também. A Nelly, por Mauro, exemplo. tá, Fala. depois eu Fala, Nelly. falo. A Nelly, por exemplo, a gente já vai entrar no assunto dela, ela vende um método, ela tem um método, é uma ideia, é um conceito, né? Também está dentro dessa possibilidade de fazer marketing de uma ideia, de um conceito. Eu vi que ela vende mentorias totalmente. Totalmente. Eu acredito que a mentoria dela, ela deve entregar essa mentoria em formato de Zoom, no digital, não deve ser presencial.
Então, ele é um produto digital, digamos assim. Ele é Sim. vendido no digital, exatamente. Fala, Nívia. Eu estava aqui só querendo complementar. Eu sou jornalista pós-graduada em marketing, então, e há 30 anos eu sou pós-graduada em marketing, e o marketing sempre foi muito maior do que só vender, tá? Só Vender faz parte, mas, assim, você constrói reputação por meio de todo um arcabouço, para usar a palavra da moda, de ferramentas que você pode utilizar. O marketing digital é uma dessas ferramentas hoje, que é muito o foco do trabalho que eu estou entendendo da Denise, da agência dela, mas não é só isso, marketing não é só isso. Não, Então, com por certeza exemplo, não. quando a gente fala, quando você deu o exemplo da Mônica, tem toda uma construção de reputação da Mônica Construção de nas branding, de redes sociais posicionamento, e fora delas, que faz parte do marketing da Mônica, assim totalmente. como faz do Danelli também, como faz do meu, como faz de qualquer, como pode fazer parte de qualquer profissional e de qualquer marca e de qualquer empresa. Né? Sim. Então, só para a Toda a gente não construção. ficar achando que marketing é só marketing Não, digital. para o marketing acontecer, para qualquer venda de qualquer infoproduto ou serviço, existe toda a construção de branding e posicionamento, baseado naquilo que a pessoa deseja, né? Por exemplo, ela quer ter clientes melhores, de mais poder aquisitivo, então a gente trabalha todo o posicionamento, o branding, a fala, a oratória, tudo que para trazer aqueles clientes até no orgânico mesmo. E aí existem Isso. outras ferramentas que você consegue trabalhar isso para ser um pouquinho mais rápido, que seria o tráfego, né? Para trazer clientes, potenciais clientes. Então, por exemplo, Com Mauro, certeza. a presença da Mônica em eventos como palestrante é totalmente fora do digital, ela é offline, como a gente chama, mas ela faz parte da construção da marca pessoal dela e da oferta de valor dela, o que ela tem para oferecer para o Com mundo. Que certeza. problema ela resolve no mundo? Marketing está aí para isso, para a gente contar para o Mesmo. mundo qual é o problema que a gente resolve, e não Isso só o que a mesmo. gente vende. Até Total. porque, né, para a Denise ter conteúdo para poder jogar nas redes sociais e divulgar, a gente tem que estar no mundo real Tem que gerando estar esses no conteúdos, mundo né? real, com Sim, certeza. Sim, é sim, ali que Tem que a agregar. autoridade vem do real, né? A sim. construção de autoridade, ela vem das ações na vida real mesmo, com certeza. Meninas, 8 minutos para 1 da tarde, a gente vai falar com a Nelly Trindade, que enfrentou um cenário de muita dor na sua infância, foi vítima de abusos por parte do avô, absorveu muitas doenças na fase adulta, como depressão e outras que acarretaram numa tendência a viver relacionamentos abusivos. Até o dia em que ela resolveu mergulhar num processo de autoconhecimento para a própria cura. E desse aprendizado, ela criou um método chamado Corpo. CORPO, a palavra corpo é um acrônimo, né? Uma sigla que pode ser lida, e corpo é o seguinte: conectar é o C, O, ouvir, R, o reencontrar, P, o perdoar, e o organizar. E aí o objetivo do método corpo é destravar e restaurar outras pessoas vítimas dos mesmos crimes, além de trazer a consciência do que é um abuso, quais são os tipos, sinais e como se proteger desse tipo de abuso. Vamos falar do método, então? Como é que ele funciona, o método corpo, Nelly? Bom, falando rapidinho aqui sobre o que aconteceu, né? Quando eu me vi no Vamos caos, eu contextualizar, tive... né? Contextualizar, vamos falar da história um pouquinho. Isso. Eu tive, né, um abuso na infância, como ele já disse, e esse abuso, na minha fase adulta, me trouxe muitas doenças. Eu me vi no caos, cheia de doenças, depressão, pensamentos suicidas, artrose, artrite, endometriose, fibromialgia, vícios, compulsões. E foi esse mesmo caos que me despertou de um sono profundo de autodestruição. E eu vivia apenas relações abusivas, só que eu não sabia, né? Porque quando a gente vive e a gente sofreu algum tipo de abuso na infância, aquilo se torna normal para você. Então, a vida é um monte de abusos e é normal. Até o momento que eu acordei e vi minhas mãos tortas por conta de uma artrose. E quando eu olhei minhas mãos, eu levei um susto, né? Porque eu falei, nossa, como assim? O que está acontecendo? E cheia de dores, eu resolvi procurar um médico. E aí o médico me disse que eu já estava com uma artrose, que a artrose não tinha cura, que é uma doença degenerativa,
e que eu ia ter que tomar remédios o resto da vida, porque, né, não tinha cura. E quando ele me disse isso, eu entrei em pânico, porque eu tinha 30 e poucos anos, e eu falei, eu não vou viver assim. E eu falei para o médico, eu não vou, eu nem peguei a receita, fui embora para casa e falei, eu vou me curar, porque apesar de tudo que eu estava passando, eu sabia que a cura estava dentro de mim. E aí eu fiz uma jornada para dentro de mim, me apeguei muito a Deus, com muita fé, comecei a estudar tudo que é tipo de terapia, e eu ia aplicando em mim, até o momento em que eu consegui me reconectar com a minha essência, com a minha infância roubada, e aí veio um poder dentro de mim, assim, quando eu me conectei com tudo isso, e eu me curei de tudo, de todas as doenças, de todos os vícios. Eu tinha uma mente muito doente, porque quem sofre abuso na infância desenvolve muitas doenças, e eu tive todas essas doenças. Tive uma doença também que você emagrece muito, né? Tem pessoas que engordam muito, para você não chamar atenção, mas é tudo muito inconsciente, né? Você vai criando essas doenças. E eu me curei até da artrose, de tudo. Sim. Eu tive uma morte em vida. E aí, baseado nessa jornada de cura, foi o ano passado que eu estava pensando, né? Por que eu passei por tudo isso? Por que eu vivi todos os tipos de abuso? E aí me veio, eu preciso ajudar as pessoas. E nisso eu desenvolvi um método que eu usei, né, em mim, que é corpo, mente e espírito. Não adianta só reprogramar a mente, tem que reprogramar tudo, né? Quando você reprograma a mente, mudar os ambientes. Quando eu resolvi me curar, eu fui para dentro de um casulo, me afastei de todo mundo, me afastei de tudo, porque eu convivia com pessoas que usavam drogas, né? Enfim, né? A gente vive aquele mundo que é o nosso mundo naquela fase. E aí eu realmente deixei tudo para trás e comecei uma nova vida. E desenvolvi esse método, que é o corpo, conectar, ouvir, reencontrar, perdoar e organizar toda essa bagunça, porque realmente você fica dilacerado e aí precisa restaurar tudo isso. E o perdão... E como o próprio nome diz, né, é uma sigla, mas é o nome, né? Enfim, você mergulha no seu próprio corpo para conectar, ouvir, reencontrar, perdoar e organizar. É exatamente o mergulho dentro de si, dentro do corpo e dentro da alma. Exatamente isso, Mauro. Tem que se fazer esse mergulho mesmo, porque a cura está dentro de nós, né? Não está lá fora. E aí a gente é capaz de, junto com Deus, aí, fazer acontecer um milagre. Porque é um milagre, né? Tudo é um processo, né? Uma coisa se liga à outra, o conectar, o ouvir, o reencontrar, o perdoar e o organizar. Qual que é o mais difícil? Creio eu, o perdoar é o obstáculo maior aí nessa história? O perdoar, a chave da cura está no perdão. Porque eu trouxe uma culpa que eu não sabia que era uma culpa inconsciente, e eu criei doenças de muita dor para mim, porque eu sentia culpa de ter sido abusada pelo meu avô com 5 anos de idade. Você imagina? Né? Uma criança que foi abusada ainda traz essa culpa para ela. E aí eu desenvolvi todas essas doenças de dor. Então, eu precisava perdoar a mim e, né, a todos os abusadores aí que eu tive na vida. Foi um processo bem difícil, até trazer essa consciência de que o perdão não é trazer a pessoa de volta para sua vida, e sim você se libertar dessa pessoa, né? Quando você perdoa, você tira a raiva, o ódio de dentro de você, que causa tantas doenças. Mas é realmente bem desafiador. Eu tenho poucos segundos aqui, né, Eli, porque a gente já está caminhando para o final. Como é que você se sente hoje? O que você faz? Qual é o seu trabalho? Enfim, como é que está a tua vida? Bom, hoje eu me sinto assim renovada, cheia de vida. Eu renasci das cinzas, e eu quero dizer assim para as pessoas que passaram por abuso, que elas falem, que elas procurem a cura. Hoje eu sou palestrante, relações abusivas versus produtividade é o meu tema,
porque realmente destrói, né, a produtividade, ele destrói tudo na vida da pessoa, e trazendo essa consciência do que é um abuso, quais são os tipos, quais são os sinais, quais são as doenças e como se tratar. E também tem uma mentoria, tem um livro também, um e-book, que é 20 sinais que você está ou esteve numa relação abusiva, porque geralmente a pessoa não sabe que ela está ou que ela esteve. Então, ele traz bastante a consciência aí, desse tema, que acontece muito, né? Isso está nas suas redes, as pessoas encontram fácil, está no Instagram, está no Facebook, Tá no meu Instagram, Nelly Trindade, Nelly com 2 L's Y, Trindade 7. Lá tem o link do e-book e também da mentoria. Legal, gente. Olha, 1 em ponto, programa Gente que Fala chegou no final muito rápido hoje, impressionante isso. Então vamos colocar um ponto final aqui na nossa conversa. O agradecimento a vocês todas, meninas. Mônica Rosenberg, doutora Mônica Rosenberg, advogada, cofundadora do Instituto Não Aceito Corrupção. Denise Queiroz, empresária, especialista em infoprodutos. Neive Ajusta, jornalista, influenciadora digital. E Nelly Trindade, atriz, palestrante, mentora e escritora, criadora do Método Corpo. Obrigado, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, que é a realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você aí do outro lado, sempre espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação da 365, o Lucas Neto com o programa Melhor para Melhor Idade, fazendo companhia para você aí nesse início de tarde. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet e também pelas redes sociais. Lucas, boa tarde aí para você, um bom programa, para a audiência também. Tchau, até amanhã.